Atualmente não é mais preciso oprimir ninguém. Hoje, colocam a pessoa em uma situação em que ela se alegra com tudo aquilo de que se torna dependente. Nessas situações, a pessoa fica muito vulnerável a mensagens que causam medo. Aqui vem mais um perigo em nossa direção e precisamos nos preparar. E então elas também ficam suscetíveis à ilusão de que podem controlar tudo. Mas já é hora de nos reerguermos. E pode ser que, como não conseguimos fazer isso por conta própria, agora isso esteja nos atingindo. O que tínhamos antigamente? Antigamente, as pessoas que tinham poder garantiam esse poder oprimindo os outros. Essas eram estruturas de dominação. Isso tinha a desvantagem de que, em uma estrutura de dominação dessas, mal se podia se mover sem correr o risco de ser morto a tiros ou jogado na prisão. Mas uma estrutura de dominação ainda faz com que a gente experimente a própria subjetividade. Porque você pode resistir, pode se unir a outros, pode formar uma sociedade secreta, pode trabalhar na clandestinidade, virar um guerrilheiro, sei lá. Então, estruturas de dominação são até estruturas interessantes para manter o poder, mas fazem com que aqueles que são dominados continuem sendo, por assim dizer, pessoas vivas, que ainda têm desejos, que ainda agem como sujeitos, que também preservam sua dignidade, de certa forma, podemos dizer, que são dominados, mas não se deixam dominar. É isso que acontece. Hoje em dia, o domínio e o poder são exercidos principalmente tornando outras pessoas dependentes. Então, sedução é a grande nova onda. Se olharmos isso de outra forma, o que realmente precisa acontecer é que a pessoa deveria ter a oportunidade de entrar em contato novamente com essas partes de si mesma que ela enterrou. Toda essa sensualidade, essa corporalidade, essa alegria de descobrir, esse desejo de criar, tudo isso que você já sentiu em você, de alguma forma se perdeu aqui. Você funciona perfeitamente e é bem-sucedido, mas na verdade já não está mais vivo de fato. Não deveríamos ser apenas treinados, mas sim adquirir educação para a vida na vida real. Deveríamos reaprender a viver autenticamente. E nós empurramos nossa geração futura por instituições de ensino. Elas não têm nada a ver com a vida, porque a escola não é o lugar onde a vida acontece. Aí eles seguem em frente. E às vezes demora até eles terem 50, 60 anos e tudo desaba debaixo dos pés deles. Mas pelo menos eles são muito bem-sucedidos até que finalmente se dão conta de si mesmos. Aos 45 anos fizeram carreira e de repente lhes surge esse desejo, esse anseio de que seria bom ter um filho, e isso não foi conseguido durante todo esse tempo. E sair dessa situação e reencontrar aquilo que é seu, quando isso já ficou distante por tanto tempo, não é nada fácil. Eu entendo perfeitamente que existam muitas pessoas que já nem sabem mais o que realmente queriam para si mesmas e que acabaram se identificando tanto com aquilo que deveriam querer que passaram a achar que isso era realmente delas. Os pais ficam o tempo todo observando a criança para ver se ela está indo nessa direção. A criança é sempre amada, apreciada e mimada quando segue nessa direção. E quando ela se move em outra direção de uma forma sutil, fica claro que isso não é desejado. E com isso, basicamente, como um domador de circo, você força a criança a esse tipo de adestramento. Isso significa que ela vive uma vida que não é genuinamente sua. Essa é a vida daqueles que colocaram a criança nesse caminho. E isso, é claro, é terrível. E para sair dessa situação, para conseguir seguir o caminho de outra pessoa, ou seja, para conseguir se mover nesse papel de objeto na vida, é preciso separar partes de si mesmo. Não tem outro jeito. Por isso, vemos esses processos de desenvolvimento apenas em circunstâncias muito especiais. Essas circunstâncias são: ou algo precisa acontecer que bagunce todos os padrões existentes no cérebro, de modo que tudo fique um pouco mais flexível e então possa se reorganizar. E aí pode acontecer que aquilo que estava complicado de repente venha à tona. A atual crise do coronavírus exemplifica isso. Em algumas pessoas, de repente, surge algo que, no modo de funcionamento habitual, não teria vindo à tona se tudo tivesse continuado como antes. Ainda assim, uma crise como essa é sempre um pouco perigosa, pois pode facilmente acabar numa situação em que o medo fica grande demais e tenta-se se agarrar ainda mais ao que é antigo. Ou seja, só voltar rapidinho para o modo antigo. E aí, claro, nada muda, fica ainda mais estranho.